Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez, para passar essa aula para vocês. Lembrando que essa aula é um material complementar do PET, de segundo ano da área de linguagens, né? Lembrando que a área de linguagens contempla língua portuguesa, língua inglesa e artes. E esse material complementar é do material de artes, ok? Eu espero que vocês estejam com o material em mãos, para acompanhar a aula e com lápis e borracha, tá certo? Então vamos lá. Na segunda semana, a gente vai continuar, a gente vai aprofundar um pouquinho a respeito da matéria que é a perspectiva, tá ok? Lembrando que a gente, num conceito multidisciplinar, né? Ou seja, quando as duas ou mais disciplinas elas se comunicam, a gente vai trabalhar numa perspectiva de leitura e interpretação textual, para trabalhar o conceito de perspectiva na artes, tá certo? Lembrando, leitura e interpretação textual é do ponto de vista da língua portuguesa. Por isso que a gente está falando de interdisciplinaridade, ou seja, são dois conteúdos que estão se comunicando, tá ok? E por que a gente está falando isso? Porque na área de linguagens, a gente sabe que é língua portuguesa, língua inglesa e artes. Então, nesse caso, esses conteúdos se comunicam entre si. E o que a gente vai trabalhar aqui é artes se comunicando com o conteúdo de língua portuguesa. Tá ok? Então, vamos lá. Nessa segunda semana, como eu disse, a gente vai trabalhar a perspectiva cônica e o ponto de fuga, tá certo? Nesse contexto de ponto de fuga, a gente tem o seguinte, eu trabalhei esse textinho aqui, mas hoje a gente também vai ter algumas ilustrações que vão facilitar para a gente poder entender um pouquinho melhor esses conceitos, tá ok? Então vamos começar com a leitura, lá, um ponto de fuga, né? Lembrando que a gente vai ver mais para frente que a gente pode adotar um ou mais pontos de fuga dentro de um conceito de perspectiva, tá ok? Mas a gente vai começar com um ponto de fuga. Então vamos lá. Na perspectiva, com um ponto de fuga, o artista representa um objeto ou uma paisagem tridimensional projetando sobre um plano a partir de um ponto. O ponto de fuga que se encontra sob a linha de horizonte imaginária. Todas as linhas de projeção do desenho convergem para esse ponto, que apesar de poder não estar representado, tem uma relevante presença na estrutura da obra. Então, o ponto de fuga, ele é imaginário, tá certo? Ele não vai estar lá presente na obra de arte. Ele vai acontecer lá de uma forma imaginária, ele é um referencial, tá ok? Ele não vai estar lá, literalmente, lá no que você estiver fazendo, no desenho ou na obra, tá ok? Então, ó, os elementos mais distantes do olho são os que se encontram mais próximos do eixo de visão. Portanto, ponto de fuga é um ponto imaginário de onde as linhas de fuga se originam e se afastam em direção aos planos mais próximos do observador. Para facilitar essa compreensão, pessoal, a gente vai para o desenho, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um desenho que vai ilustrar para a gente o ponto de fuga imaginário e também a gente tem essas linhas aqui que a gente vai conceituar elas mais para frente. Mas o que você está observando? A gente tem um ponto de fuga, aqui a gente tem a linha do horizonte, né? Se você parar para pensar, se você olhar num lugar que tem bastante vasto, você pode observar, diferenciar o que é a Terra do que é o céu, você vai ver que entre a Terra e o céu tem uma linha que a gente vai chamar de linha do horizonte, né? E a linha do horizonte é importante nesse conceito de ponto de fuga, tá ok? Então, o ponto de fuga quer dizer que todas as linhas da rua, olha aqui, ó, todas as linhas, até as linhas aqui dos prédios da casa, elas estão se direcionando
para um ponto de fuga. Lembrando que algumas linhas, elas são imaginárias, assim como o próprio ponto de fuga. Então, vamos ver o que está escrito aí, ó. No desenho acima, percebemos que a estrada converge para um ponto central, o ponto de fuga. Sabemos que os acostamentos da estrada são paralelos entre si, mas na representação do desenho, elas se encontrarão no horizonte, gerando assim a sensação de profundidade. Opa, desculpa, deu probleminha. Assim, a sensação de profundidade esperada, tá ok? Aí de onde que foi tirado esse texto aqui? Então é basicamente aquilo que eu falei para vocês. O ponto de fuga é um ponto imaginário, tá ok? Ele assim como a linha do horizonte e as linhas que convergem dele, tá ok? Então isso que é ponto de fuga. Para a gente entender melhor, a gente tem uma outra ilustração. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem a linha do horizonte, ponto de fuga e linhas de fuga. Aí de onde o cara que conceituou isso daí para vocês, tá ok? Então, as linhas de fuga são as linhas imaginárias que descrevem o efeito da perspectiva convergindo para o ponto de fuga. Linhas convergentes pontilhadas da figura acima. Então, ó, o que são as linhas de fuga? São essas linhas aqui, ó. Tá ok? Elas divergem do ponto de fuga. E a gente tem a linha do horizonte e as linhas divergem. Então, a gente está nesse sentido aqui, mas a gente poderia ir para cá. Se você imaginar essa linha vindo para cá, ó, a gente poderia imaginar uma rua. Tá ok? Desenhar a rua. Ela está indo para o ponto de fuga. Isso aqui, pessoal, essa ideia de perspectiva, para que ela serve? Por exemplo, para a gente entender por que a Lua e o Sol eles parecem ser do mesmo tamanho. Mas a gente sabe que o Sol é infinitamente maior, é bem maior do que a Lua, né? Em tamanho. Mas por que eles parecem ser do mesmo tamanho? Porque a distância influencia, né? O Sol está muito mais longe da Terra do que a Lua, em relação à perspectiva. Então, é isso que acontece. Quanto mais próximo tiver do ponto de fuga o objeto, menor ele vai parecer. Quanto mais distante do ponto de fuga, o objeto vai parecer maior. Isso que dá a ideia de perspectiva, ok? Então, isso que eu falei lá, são as linhas de fuga são linhas imaginárias que descrevem o efeito da perspectiva convergindo para o ponto de fuga. Linhas convergentes pontilhadas da figura acima. É o afunilamento dessas linhas em direção ao ponto que geram a sensação visual de profundidade das faces em escorço dos objetos em perspectiva. É aquilo que eu falei. Quanto mais distante tiver o objeto de você, ele menor ele vai parecer, ok? Menor ele vai parecer. Quanto mais próximo de você tiver o objeto, maior ele vai parecer. Então, a gente pode até fazer esse tipo de brincadeira. O pessoal tira foto usando técnica de perspectiva e nem percebe. O cara, por exemplo, com a mão segurando o sol está muito mais distante, então parece que ele é pequeno, cabe na palma da sua mão. Mas, na verdade, a gente sabe que o Sol é bem maior, tá ok? Então, o que acontece, pessoal? A gente tem o ponto de fuga exatamente para a gente ter essa perspectiva de perto, longe, que eles chamam de profundidade, ok? E a linha do horizonte? A linha do horizonte sempre se apresenta na altura dos seus olhos. É por ela que o ponto de fuga corre. Então, o ponto de fuga, ele vai estar sempre, o referencial dele é a linha do horizonte, tá ok? Então, aqui a gente tem ó, a linha do horizonte, o ponto de fuga está sempre nela, tá certo? Então, ó, é por ela que o ponto de fuga corre. Abaixo, sentado ou em pé. A linha do horizonte, que ele abreviou aí com LH, sempre permanecerá na altura dos olhos. Quando a linha do horizonte não for visível, ao contrário da linha que separa o céu do mar, para facilitar sua identificação, coloque um lápis na posição horizontal em frente aos seus olhos, mantendo o pescoço ereto sem levantar nem baixar a cabeça. Isso aqui é para você entender
é quando você não tem uma linha do horizonte formada na sua vista, que você vai criar um desenho baseado naquele objeto, é só você pegar um lápis, você segura o lápis na sua frente, na posição horizontal, daí a palavra horizonte, né? Você segura o lápis na posição horizontal e daquela posição, você olhando para o lápis, você vai ter uma linha do horizonte imaginária, tá certo? Essa é uma técnica que você pode usar quando você vai tentar desenhar um objeto que está na sua frente e tentar limitar o seu ponto de fuga, ok? Então, próximo slide. Então, aí eu fiz algumas perguntas para vocês, tá ok? Então, vamos lá. A questão 1. Qual é o objetivo do artista ao utilizar os pontos de fuga? Né? Então, lembrando aquela técnica de leitura e interpretação de texto que eu falei, que os professores de geografia, história, matemática, eles sempre colocam, quando ele trabalha um texto, né, probleminha de matemática, tem isso, todas as informações estão no texto, né? Lembrando que também eu falei na última aula a respeito do que está nas entrelinhas. A gente não foge do texto, mas o próprio autor pode colocar muitas referências. No nosso caso aqui, a resposta está no texto. E os professores, que nem eu falei, eles sempre fazem isso. Eles colocam, a resposta está lá, é só você procurar. Tá ok? Então, ele está perguntando aqui. Aí a gente vai lá no texto e responde. Qual é o objetivo do artista ao utilizar os pontos de fuga? Aí eu tirei lá do texto. A resposta é: na perspectiva com um ponto de fuga, o artista representa o objeto ou uma paisagem tridimensional, projetando-o sobre o plano a partir de um ponto. O ponto de fuga que se encontra sob a linha do horizonte imaginária. Lembrando que o ponto de fuga e a linha do horizonte são imaginários, tá certo? Eles não vão aparecer literalmente ali no desenho que você está fazendo. Então, essa aqui dá a ideia, né, do que está nas entrelinhas e o que é literal, o que você vê e o que você não vê, mas mesmo você não vendo, está presente naquela imagem, ok? Ou naquele texto, tá certo? Então, ó, aí comunicamos dois conceitos de interpretação de texto com artes, né? Então, vamos continuar. Na questão 3, qual é a função no horizonte na técnica da perspectiva? Então, aí a gente vai lá no texto de novo. A linha do horizonte sempre se apresenta na altura dos seus olhos. É por ela que o ponto de fuga corre. Abaixo, sentado ou em pé, a linha do horizonte sempre permanecerá na altura dos olhos. Quando a linha do horizonte não for tão visível, ao contrário da linha que separa o céu do mar, para facilitar sua identificação, coloque um lápis na posição horizontal, em frente aos seus olhos, mantendo o pescoço ereto, sem levantar nem baixar a cabeça. Então, pessoal, é isso que eu falei. A gente pode trabalhar exatamente isso, né? Usando um lápis, colocando ele na horizontal, a gente tem uma linha do horizonte. Então, isso que é a técnica da linha do horizonte. O ponto de fuga vai sempre estar nela, né? E as linhas vão convergir sempre dele para nos dar aquele referencial, tá certo? E lembrando, quanto mais perto do ponto de fuga, menor o objeto vai parecer. E quanto mais longe do ponto de fuga, maior ele vai aparecer, ok? Então, vamos lá para a próxima. Número 4. Qual é a função das linhas de fuga na técnica da perspectiva, né? Então, aí a gente vai responder. São as linhas imaginárias que descrevem o efeito da perspectiva convergindo para o ponto de fuga. Linhas convergentes pontilhadas da figura acima. É aquilo que eu falei aqui, ó, pessoal. Vou voltar lá no desenho. A gente tem aqui as linhas de fuga, né? Elas são imaginárias, elas não vão aparecer no desenho. Aqui ele fez para você entender o ponto de fuga, para você ver até as árvores aqui, ó, as linhas imaginárias estão pontilhadas, mas não necessariamente elas têm que aparecer no desenho, tá certo? Na verdade, elas também são imaginárias.
Normalmente, como que a gente faz? A gente faz a linha imaginária, desenha o que a gente quer, depois vai lá e apaga a linha. Assim como a linha do horizonte e o ponto de fuga, eles são imaginários. Eles não vão estar presentes literalmente no desenho que você está fazendo. Ok? Então, vamos voltar lá para a questão. Qual é a função das linhas de fuga na técnica da perspectiva? São as linhas imaginárias que descrevem o efeito da perspectiva convergindo para o ponto de fuga. Linhas convergentes pontilhadas da figura. É o afunilamento dessas linhas em direção ao ponto que gera a sensação visual de profundidade das faces em escorço dos objetos em perspectiva. Ok? Então, pessoal, isso que as funções da linha imaginária, tá ok? Da linha de fuga, que é imaginária, tá certo? Então, a questão de número 5. Conceitue, de acordo com o seu entendimento, o termo ponto de fuga. Então, esse aqui, de acordo com o entendimento, pessoal, às vezes você está fazendo uma versão do texto original. Quer dizer o quê? O professor faz muito isso. Ele quer que você escreva de acordo com o que está no texto, mas com as suas palavras. Então, eu fiz aqui uma versão do que está conceituado de ponto de fuga que está no texto. Então, vamos ver. Quer dizer que tem que ser igual à minha resposta? Pelo contrário, ele quer que você conceitue de acordo com o que você entendeu a respeito de ponto de fuga. Então, você não vai copiar do texto, certo? Você vai dar a sua versão. Você vai escrever o que você entendeu. Tudo bem? Então, lembrando, ponto de fuga é um ponto imaginário de onde que as linhas convergem, né? Que a gente fala lá do exercício anterior. As linhas são linhas. Qual é o ponto de fuga? Quais são as linhas que convergem do ponto de fuga? São as linhas de fuga, né? Elas sempre vão converger para o ponto de fuga. Então, o ponto de fuga é um referencial que você vai ter na hora de fazer o seu desenho. Ele sempre vai estar em cima da linha do horizonte, ok? Então, vamos lá, o que ele vai responder aí, ó? Para a perspectiva, a importância do ponto de fuga se dá pelo fato de ele se tornar um referencial de onde as linhas de fuga se originam e se afastam para dar um referencial ao observador. Então, quer dizer o quê? Aquilo que eu falei. Você tem o ponto de fuga como seu referencial. Ou seja, quanto mais próximo o objeto tiver do ponto de fuga e mais longe de você, ou seja, mais próximo do ponto de fuga e mais longe de você, menor o objeto vai parecer. Tá ok? Quanto mais próximo o objeto tiver de você e mais distante do ponto de fuga, maior o objeto vai parecer. Essa que é a ideia que a gente tem, que eu falei, da Lua e do Sol. Eles parecem ter o mesmo tamanho, mas o Sol, por ele estar mais distante, ele parece menor. E a Lua, por estar mais próxima da Terra, ela parece ser maior do que ela realmente é. Se a gente fosse colocar um do lado do outro, a gente ia ver que os tamanhos são muito diferentes. Ou seja, o Sol é muito maior que a Lua. Mas por causa da distância, ou seja, a gente tem um ponto de fuga, vamos falar assim, o Sol está mais próximo do ponto de fuga, por isso ele parece ser menor. E a Lua, ela está mais próxima, mais distante do ponto de fuga, mais próxima da gente, por isso que ela parece ser maior do que ela realmente é. Ok? Então, é isso que é a ideia, por isso que a gente trabalha perspectiva, para a gente ter também uma noção de como observar o mundo que está ao nosso redor. Tá certo? Então, pessoal, bons estudos para vocês. Essa foi a aula da segunda semana de artes do segundo ano do ensino médio, da área de linguagens. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa, né? Se tiver muito confuso, pessoal, basta ler o material, pode ver que as respostas estão todas aí, né? À medida que, se você quiser compreender melhor o que está sendo falado, dá uma pausa, lê direitinho o que você está vendo aí no vídeo, né? Não precisa ter pressa, tá certo? Dá uma pausa, lê direitinho e continue escutando a aula.
Eu espero que tenha sido esclarecedor essa ideia de perspectiva, de pontos de fuga. À medida que a gente for passando as semanas, né, até a quarta semana, a gente já aprofundou mais ainda nesses conceitos da perspectiva, ok? Lembrando quanto é importante você saber o conceito de ponto de fuga, e que é prático, né? Quanto mais perto do ponto de fuga, menor é o objeto, quanto mais distante do ponto de fuga, maior é o objeto. Tudo bem? Então, um abraço para vocês. Vocês fiquem com Deus.